Bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos de Deus na forma de paz, saúde, proteção e prosperidade estejam sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus familiares na manhã de mais este dia que nos concede o Senhor, em nome de Jesus, amém? Muita satisfação de estar contigo aqui nessa manhã, de uma vez mais nos unirmos para buscarmos a presença do Senhor, iniciar o nosso dia na presença do Pai, clamando, buscando, adorando, porque dessa forma, de fato, certamente teremos um final de dia com júbilo, com testemunhos para contar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Meus irmãos, quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal que possa se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber as notificações do YouTube, de tudo que a gente produzir aqui no canal. Amém? Minha gratidão por tudo que Deus tem feito, minha gratidão a Deus pela tua vida aqui conosco. Temos tido alguns probleminhas para poder gravar, filmar, mas eu tenho procurado dividir aqui com vocês uma mensagem. Tem sido batalha, em alguns dias não foi possível gravar, mas com a graça de Deus temos rompido. Amém? Meus irmãos, eu quero dizer que essa é a primeira oração que a gente faz depois do mês do rompimento. Foi muito bacana, muito bom, tudo que Deus operou, 30 dias. Não é tão simples, não é tão fácil. Às vezes, por mais que o assunto não se esgote, às vezes nos falta um pouco assim de inspiração para poder trazer da parte de Deus uma palavra rema, uma palavra que vem do coração de Deus. Mas, irmãos, no geral, estou muito feliz com tudo que Deus fez, com tudo que Deus falou. Eu tenho certeza que o rompimento é algo agendado na agenda de Deus para a nossa vida nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, para hoje eu queria dividir contigo, melhor dizendo, para hoje eu gostaria de dividir com você um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. É o texto que tem como epígrafe a cura de um cego de Betsaida. Lá está dizendo assim, no verso 22, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da cidade, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, porém os vejo como árvores que andam. Depois tomou-o a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Meus irmãos, os evangelhos relatam mais milagres de cura de cegos do que qualquer outro tipo de milagre em toda a Bíblia Sagrada. Era muito comum, nos tempos bíblicos, os homens sofrerem de doenças nos olhos e virem até ficar cego por muitas situações, pela falta de saneamento básico, pelas estradas que pelas estradas que Roma construiu em todo o seu império, do qual Israel pertencia nesse período, e os animais que por lá passavam, fazendo ali suas necessidades, e aquilo secava e depois outros carros iam passando, outras carruagens, e levantava poeira, e aquilo muitas das vezes acometia os olhos das pessoas que pelas estradas andavam, e elas acabavam ficando cegas, enfermas dos olhos. Enfim, muitas eram as situações, mas as que eu acabei de te dizer eram as mais fortes, que debilitavam os homens nos dias de Cristo. Meus irmãos, mas é bacana falar sobre isso porque o principal milagre que Cristo faz até o dia de hoje ainda é abrir os olhos de cegos, é abrir os nossos olhos para coisas que nós ainda não vemos, quando nós não reconhecíamos que Ele era o único Deus, o único e verdadeiro Deus, quando nós não reconhecíamos Ele como nosso Salvador. Ele trabalhou, Ele nos convenceu, de modo que nós pudemos ter os nossos olhos abertos para reconhecer a Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Ainda no dia de hoje, o que Ele mais faz é abrir olhos de cegos. E, voltando para o texto, a gente começa a observar muitas coisas, e a gente começa a observar que quando ele chega a Betsaida, que era uma das cidades, do circuito das cidades da Galileia, a palavra Betsaida significa casa do pescador, era uma aldeia de pescadores. Quando ele chega ali, trouxeram a ele um cego e rogaram-lhe que ele pudesse curar o cego. No verso 23 mostra que Jesus fez algo aqui muito interessante. Jesus toma o cego pelas mãos e leva ele para fora da aldeia. Olha que coisa interessante. Jesus cospe nos olhos dele, impõe as mãos e aí pergunta, e agora, está vendo alguma coisa? E aí o cego, aquele que era cego, levanta os olhos
E diz assim, e levantando ele os olhos. Essa palavra aqui me chama a atenção. Porque por mais que o milagre que Cristo tenha feito foi um milagre instantâneo, não foi um milagre que demorou muito tempo, mesmo assim, existe um processo. O toque da mão de Deus, o trabalhar de Deus, precisa ser respeitado. E aí o texto diz, levantando, isso é uma ação contínua. Ele procurava levantar os olhos. Então ele diz, vejo os homens, porém os vejo como árvores que andam. Aquele homem já tinha sido, ele não era um cego de nascença. Aquele homem, ele já havia enxergado outrora. Tanto é que, no próximo versículo, que é o versículo 25, diz que a visão dele foi restabelecida. Mas é interessante ele dizer que vê os homens, como árvores que andam. Ele começa a dizer, vejo os homens, porém vejo eles como árvores que andam. Já um grande pregador outrora disse que Jesus errou a dose, Jesus exagerou e fez aquele homem ver primeiro o mundo espiritual, melhor dizendo, que Jesus abriu os olhos ao ponto daquele homem ver o mundo espiritual. Ele começou a ver os homens como árvores, porque os homens de fato são árvores. E essa conotação ela é maravilhosa, tremenda, linda. Mas eu gostaria de divergir um pouquinho desse grande pregador em dizer que, primeiro, ao invés de dizer, ele disse que Jesus exagerou, abrindo a visão espiritual daquele homem. Eu já gostaria de vir na contramão dizendo que Jesus primeiro cura a visão espiritual daquele homem. Primeiro Jesus cura a visão espiritual dele. E depois Jesus torna a colocar as mãos sobre os olhos dele. E depois pergunta se ele via. E aí diz que ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Aqui me chama a atenção porque quando Jesus repete o ato, Jesus não cospe. Jesus só põe as mãos sobre os olhos dele. E diz que então ele, o cego, o que era cego, começa a olhar firmemente. Ele começa a tentar estabelecer os olhos dele. Ele começa a tentar olhar de maneira fixa, de maneira firme. Há um texto lá em Provérbios que vai dizer que devemos olhar diante dos nossos olhos, procurar olhar para frente. Foi o que aquele homem começa a fazer. E então ele começa a enxergar os homens no mundo físico. Como é agora a visão física, não a visão espiritual, mas a visão física. E é aqui que me chama a atenção. Olha o que o texto diz. Depois dele olhar firmemente, ficou restabelecido. Primeiro. Segundo, já via ao longe. E terceiro, e distintamente a todos. Eu quero me ater a esses 3 detalhes aqui nessa manhã. Foi restabelecido, via ao longe e distintamente a todos. Ou seja, às vezes vivemos situações de cegueira e nós só temos restabelecido a nossa visão ou só passamos a reconhecer alguma coisa com esse principal sentido, que é o sentido da visão, o sentido de você poder se movimentar, porque você começa a ver alguma coisa através da visão. Me chama a atenção que às vezes ele tem que nos tirar de um período ou de um ambiente. Às vezes a gente precisa perder alguma coisa, às vezes você precisa frequentar um outro ambiente. Se você nasceu e foi criado ou está num ambiente tóxico, um ambiente que te adoece, um ambiente que te maltrata, às vezes é necessário você ser tirado dali e levado para um ambiente saudável para você reconhecer que de fato estava enfermo. Às vezes você está num ambiente abençoado, mas mesmo assim a reclamação, a culpa, a indignação, a insatisfação toma conta do seu coração e aí você tem que vivenciar uma situação de crise. Você tem que conhecer uma situação, alguém que está vivendo uma situação completamente oposta que você tem, para que você possa reconhecer que de fato você vive num ambiente abençoado, você é abençoado e não havia se dado conta de tudo isso. E é isso que me chama a atenção, porque Jesus tira ele da aldeia para fazer um milagre, cura a visão espiritual dele e depois cura a sua visão física. E aí quando Jesus cura a sua visão física, ele é restabelecido, via de longe, porque quando nós temos algumas experiências na vida, ou quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a enxergar além daquilo que os nossos olhos veem. Nós passamos a ver de longe, a antever algumas situações, a prever, melhor dizendo, antever ou prever, tanto faz. Ou seja, mas para poder fazer aqui algumas palavras que se assimilem, nós podemos antever ou prever algo lá na frente. Aleluia. E também, via distintamente, ele passa a saber quem é quem, ele passa a discernir as pessoas, ele passa a discernir os ambientes. Oh, que maravilha, aleluia.
E no 26 ele mata, aqui o texto ele fecha dizendo, e mandou-o para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Ou seja, não volte para aquele ambiente. Às vezes o Senhor ele nos tira de um ambiente para abrir nossa visão. Ele diz, agora não volte para lá. Não retorne mais para esse ambiente. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Às vezes, algumas pessoas elas têm a sua visão aberta, mas por voltar a conviver com pessoas ou ambientes que elas não conviviam mais, ou por situações que elas já não vivenciavam mais, elas retrocedem. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente evolua. O Senhor deseja que nós prossigamos, que nós passemos a ter uma visão saudável. Porque ele chega dizendo numa outra passagem, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem trevas, com grandes trevas será a sua vida. Então eu gostaria que você entendesse isso, que você pode sim ser introduzido pelo Senhor num ambiente para reluzir, ser luz naquele ambiente. Sim, isso acontece. Essa na maioria das vezes é a vontade do Senhor. Mas às vezes, por questão de sobrevivência, o Senhor te tira de ambientes e te diz, não volte para lá. Não desfrute mais de tal comunhão. Não ande mais, não se associe mais. Isso tudo costuma acontecer. Amém, meus irmãos? Eu queria deixar essa palavra para o teu coração. Queria que você compreendesse, que você meditasse nisso um pouco melhor. Essa palavra ela é muito poderosa. O Senhor nos tira de ambientes para abrir os nossos olhos espirituais e físicos, a fim de nos restaurar, a fim de nos restabelecer, a fim de que passamos a enxergar longe e também saber discernir a todos à nossa volta e o ambiente ao qual estamos ou que entraremos. Mas ele diz, não voltes para a aldeia, não voltes para onde tu saiu. Essa palavra é poderosa. Essa palavra, ela é, no mínimo de todas as coisas, uma palavra para que você fique pensando nela. Grandes nuances esse texto traz para mim e para você. Aleluia. O Senhor quer nos curar, o Senhor quer nos tornar pessoas não somente curadas, mas pessoas curadoras. Ele não somente quer que sejamos sarados, mas ele também quer nos tornar saradores. Pessoas que tenham a capacidade de ver além, de ver com os olhos de Deus, de ver com o coração de Deus, de ver com o sentimento de Deus. Parece uma loucura, né? Ver com o sentimento, ver com o coração, mas nem sempre a gente vê só com os olhos. Muitas das vezes, para poder ver e enxergar alguma coisa, a gente tem que aplicar o nosso coração, a gente tem que aplicar o nosso entendimento, tem que aplicar nossos sentimentos para poder enxergar como Deus enxergaria e poder compreender. Por isso o Senhor cura primeiro a vista espiritual daquele homem, para depois curar a sua vista física. Meu irmão, só sabe o que é dor quem já chorou, só sabe o que é lágrima quem já chorou, só sabe o que é dor quem já sentiu, só sabe uma situação quem já passou por ela. Então muitas das vezes o Senhor, para nos dar o coração dele, para que tenhamos o coração dele, sejamos segundo o coração dele, ou, aleluia, estejamos alinhados ao coração do Pai, muitas das vezes o Senhor, ele nos permite coisas, ele permite que vivenciemos coisas, a fim de que possamos nos habilitar a curar a dor de alguém, a tocar a dor de alguém. Meu irmão, você só pode tocar os conflitos de alguém, a dor de alguém, se você tiver autoridade para isso. Fora isso, meu irmão, você vai machucar ainda mais, se você não for devidamente habilitado, devidamente autorizado. Eu agradeço a Deus pelas situações que eu já vivi na minha vida, porque por mais que na hora eu não quis, eu murmurei, eu chorei, eu lamentei, mas hoje eu vejo quanto as crises, as dificuldades, os problemas me tornaram um ser humano melhor. Eu tenho certeza que você também partilha do mesmo pensamento. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando muito, que Deus possa falar muito melhor com o teu coração. Quero orar com você, vamos orar. Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai. Em tua presença estamos, Pai, pelos méritos do sangue de Cristo derramado por nós. Adentramos diante do teu altar, pedindo, Senhor, que sejamos acolhidos. Ó Deus querido, para te pedir, ó Pai, te agradecer por inúmeras situações as quais nós já vivenciamos e que os nossos olhos estavam fechados, até que os nossos olhos se abriram, Pai. A tua palavra fala que Agar foi levada para o deserto, até que os olhos dela se abriram para que ela pudesse enxergar os poços que haviam naquele deserto.
Senhor, e quantos de nós, muitas das vezes, vivemos situações semelhantes a de Agar? Senhor, o choro, a dor, a escassez, muitas das vezes nos faz, meu Pai querido, ter os olhos abertos. As crises são oportunidades que às vezes nós não desejamos, mas são necessárias, Pai, para que os nossos olhos se abram. Senhor, eu quero que os olhos de alguém se abram, sem que ela tenha, Senhor Jesus, que vivenciar a dor, sem que ela tenha que vivenciar, Pai, a perda, a crise, a lágrima, o arrependimento, Pai, o remorso, a dor. Abre os olhos, Pai, do teu povo, abre os olhos, Pai, de alguém que provavelmente, Senhor, esteja jogando fora algo que o Senhor, quem deu. Faz essa pessoa reconhecer, faça com que os olhos dela se abram, Pai. Essa é a minha oração. Senhor, não deixe esse homem lançar fora a família dele. Não deixe essa mulher lançar fora a família dela, Pai. Oh, meu Jesus. Senhor, que ela ou ele não tenha que buscar com lágrimas, Pai. Assim como Esaú tentou buscar a primogenitura dele com lágrimas e não encontrou, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, não permita, ó Pai querido, que essa pessoa jogue fora, Pai querido, a caminhada dela com o Senhor. Por um momento, ó Deus querido, de carência. Por um momento, Senhor, de tentação. Senhor, que ela não jogue fora, Pai, todo o tempo da caminhada. Que ele não jogue fora todo esse tempo de caminhada, de comunhão contigo. Senhor, por uma bebida, por uma noite, por uma pessoa, ó Deus querido, meu Pai, temos coisas, Pai, valiosas, que nós não enxergamos o valor delas até o dia em que perdemos. A coisa mais valiosa que carregamos, ó Pai querido, é o presente que nos deste, que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai, para que nós não percamos, Pai, a salvação, para que nós não venhamos, Senhor, a lançar fora, Pai querido, a riqueza do Teu Espírito que está dentro de nós, a promessa do Senhor. Pai, eu oro pela vida desse homem, meu Pai. Oh, Senhor, que por mais que ele te ame e ele não pense que está jogando fora a promessa, contudo as ações desse homem, ele está jogando fora a tua promessa. A promessa que o Senhor fez a ele um dia de ser um grande pregador, o dom que o Senhor colocou na vida desse homem, o talento, a graça, a virtude do teu Espírito. Oh Senhor, os favores que acompanham a vida dessa pessoa, meu Pai. Oh Senhor, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, ao coração dessa pessoa e cause saudades do tempo que ela andou contigo, dos tempos em que os teus filhos, ó Pai querido, aleluia, desfrutaram da tua presença, andaram contigo, fizeram feitos maravilhosos, desfrutaram de uma comunhão, Senhor, ímpar, ó Pai, para a glória do teu nome. Que essa pessoa volte a sentir saudades do Senhor, que essa pessoa volte a sentir o desejo pela tua presença. Ah, Pai, alcança a alma dessa pessoa, a vida do teu filho, a vida da tua filha, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Oh Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, meu Pai. Muito obrigado por esta palavra, meu Deus. Muito obrigado por esta palavra, porque esta palavra nos ensina, Senhor. Ela nos ensina que às vezes temos que sair do lugar em que estamos, temos que sair debaixo da nossa tenda, Pai. Oh Senhor, sair de um ambiente tóxico, de um ambiente, ó Pai, de pessoas que não torcem por nós, de um ambiente de pessoas, ó Pai querido, que elas não nos trataram com a devida honra, não nos trataram da maneira devida, como o Senhor deseja ou desejava que elas nos tratassem, ó Pai. Ó Senhor, para ser curado, para entender o valor que nós temos. Senhor, essa mulher, ó Pai querido, aleluia, este homem, ó Senhor, que saiu, ó Deus querido, de um ambiente tóxico, de um ambiente abusivo, ó Senhor, para enxergar o valor que ela tem para o Senhor, a valiosidade, ó Senhor, a preciosidade que é a vida dela para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, a nossa palavra é uma palavra de gratidão, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus querido, aleluia, a não mais, Senhor, a não mais enxergar, Senhor, com um olhar, Senhor, sob o prisma do que vivemos, não mais enxergar e olhar para ninguém, Senhor, sob o prisma, Senhor, do abandono, do desprezo, da humilhação, das feridas, mas ajuda-nos a olhar, Pai, com um olhar saudável, um olhar salubre. Oh, Senhor, um olhar, ó Pai querido, que enxerga como o teu olhar, vê como tu vê, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, que o Senhor dê ao teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, essas 3 virtudes nessa manhã. A virtude, ó Pai querido, aleluia, de ser restabelecido, sem traumas, sem doenças, sem problemas, sem feridas, aleluia. E que ela também veja de longe, ela saiba antever situações para não mais ser ferida, enganada,
e, sobretudo, aprender a discernir ambientes, aprender a entrar e sair, aprender a discernir pessoas e se relacionar com elas sem se deixar ser ferida, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor tem nos ensinado, Pai, os valores de uma vida na Tua presença, os valores de uma mente saudável, os valores, ó Pai querido, aleluia, de sabermos, ó Pai querido, nos conhecer a nós mesmos e aos outros, Pai, para a glória do Teu nome. Estamos dispostos a amar, estamos dispostos, Senhor, a fazer a Tua vontade, ainda que talvez isso nos fira, Pai. Contudo, meu Pai, nós precisamos, em primeiro lugar, estar numa posição de segurança. Que o Teu povo, Pai, ajude porque sabe que tem que ajudar, sem, contudo, Pai, cair em golpes. Senhor, fazer, ainda que o outro ache que está dando um golpe. Senhor, que a Tua filha e o Teu filho faça porque sabe que essa é a Tua vontade, Pai. Dê porque é isso que o Senhor manda. Dê e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Dê a quem te peça. Que seja assim, Pai. Que o Teu povo, ó Deus querido, se movimente. Que o Teu povo, aleluia, se mova, ó Deus, pela fé e obediência à Tua palavra. E não mais por carência. Não mais, Pai querido, por necessidade. Para a glória do Teu nome, Pai, que nós oramos. Eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu abençoo, Senhor, essa sexta-feira. Muitas pessoas têm a oportunidade de enforcar o feriado e desfrutar um final de semana prolongado. Outros têm que voltar a trabalhar. Eu peço que sobre todos esteja a Tua proteção, Tua paz. Sobre cada um dos Teus filhos, Pai. Que o Senhor possa garantir a vitória. Que neste dia, Senhor, toda palavra dita contra essa pessoa lançada, toda palavra infeliz, mal empregada, toda palavra de derrota seja destruída agora pelo poder do nome de Jesus. Que a Tua filha, que o Teu filho, Pai, se levante para um dia de vitória, um dia, ó Deus querido, produtivo, um dia abençoado na Tua presença. No nome soberano do Filho de Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero, Senhor, abençoar a vida dessa pessoa. Dizer, Pai querido, que vai dar certo, a porta vai se abrir. Eu quero declarar que a dívida será paga. Alabarachandaraia, Uriamabarawitz, Akiatsabawarai. Senhor, trabalha na vida dessa pessoa. Revela, Senhor, a Tua mão. Toca, abençoa, cura, liberta, põe de pé. Ó Senhor, trabalha pela vida do Teu povo. Ajuda e dá vitória a cada um dos Teus servos, Pai. Na manhã deste dia, Pai, que o Senhor os proteja por onde eles forem, o que eles fizerem. Livra os Teus filhos, Pai, de violência. Livra os Teus filhos de roubo, de assalto. Senhor, livra os Teus filhos, Pai, de toda espécie de males. Senhor, nós se coloca no caminho dos Teus filhos, eu te peço, Pai. Abençoando, favorecendo os Teus servos, Pai. Protegendo e se mostrando favorável aos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro dessa maneira, meu Deus, e assim te agradeço. Colocando em Tuas mãos todas as coisas e desejando um excelente final de semana para os Teus servos. Amanhã deste dia eu oro e assim te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, aleluia. Que palavra poderosa. Que palavra linda. Que o Senhor nos ajude a guardar em nossos corações as experiências que vivemos para viver os nossos dias com discernimento e sabedoria, sabendo contá-los para a glória do nome de Jesus. Está próxima a vinda do Senhor. Está próxima a vinda do Senhor. Que possamos viver os nossos dias com discernimento. Amém? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Quero só te pedir que em nome de Jesus você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. Eu preciso da tua ajuda. Comente nesse vídeo aí alguma coisa. Comente, olha, Senhor, me deu uma visão saudável, não sei, faça alguma coisa, mas comente, curta e compartilhe. Isso vai me ajudar muito a alcançar mais vidas, mais pessoas serem vistas pelo Senhor, esse vídeo ser visto por mais pessoas, melhor dizendo, e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Tenho certeza que essa palavra é a resposta de Deus para o coração de alguém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.